Fala galera do Evolução Viril, beleza? Hoje eu vou ensinar para vocês como ter a mente blindada de um espartano. E agora eu vou falar para vocês quais são as características da mente de um espartano. Por quê? Para você sentir vontade de ter esse tipo de mentalidade, esse tipo de força, esse tipo de poder pessoal. Porque muitas vezes você não fala aqui quais são as características, muito provavelmente você não vai nem ter vontade de ter isso para sua vida. E aqui você vai entender primeiro qual é a importância disso para sua vida, quais são as vantagens que você vai ter na sua vida por ter isso, e depois eu vou te falar como você vai conseguir isso. Primeiramente, quais são as características de uma mente espartana? Altíssima disciplina, ou seja, se você falar que você vai fazer determinada coisa, você vai fazer determinada coisa. Se você vai falar que vai fazer exercício, você vai fazer. Então, basicamente, você tem a capacidade de fazer tudo que você quiser na sua vida, tendo disciplina. Segunda característica, força física e mental. Por que força física? Por causa da série de exercícios físicos que eram feitos pelos espartanos, que permitiam eles ter muito mais força do que um ser humano comum. E mental. Logo vocês vão entender por que eram pessoas que tinham uma força mental muito grande. E não preciso nem dizer qual que é a grande vantagem de ter força mental, né? E valiam por milhares de homens comuns. O que isso quer dizer? Pelo menos no campo de batalha, que era a coisa que eles focavam, que era as coisas que eles queriam ser grandes guerreiros, eles eram os melhores e valiam por milhares de homens. E na época que eles viviam, realmente, um cara que sabia lutar, um cara que sabia ser um bom guerreiro, ele valia por milhares de homens, porque era realmente o que interessava na época. Era conquistar novos reinos e por aí vai. Então, todos nós já sabemos, ou pelo menos ouvimos falar da história dos 300 de Esparta, onde 300 espartanos tiveram a capacidade de matar milhares de persas ou aliados dos persas. Então, isso comprova que um espartano vale por milhares de homens comuns. Pensa, se um deles conseguiu matar milhares, e se ele tivesse que matar só um? Se colocasse ele para brigar com uma pessoa só? Última característica, foco em uma única coisa. Desde que eles nasciam, eles sabiam que eles seriam guerreiros. Eles não estavam preocupados com o que iam plantar, coisas assim do dia a dia, entendeu? Eles estavam preocupados unicamente em ser guerreiros. Então, quando você foca em uma única coisa, essa coisa se expande. E aqui já está de certa forma um segredo, né? Porque o fato deles focarem em uma única coisa fizeram eles, fizeram eles valer, fizeram eles valerem por milhares de homens comuns. E desenvolveram a força física e mental, por quê? Porque focaram em uma única coisa. E é já que uma dica que eu dou para vocês. Na sua vida, foque em uma única coisa. Veja que você é bom, ache o seu dom, ache o seu talento e foque nisso. As vantagens de se ter uma mente espartana. Primeiro, é valer por milhares, né? Isso é uma coisa muito interessante, você ser um cara que vale por milhares. Ou seja, trazendo para o nosso mundo de hoje em dia, se uma pessoa comum ganha um salário mínimo, você estaria ganhando 1 milhão. Isso significa valer por milhares hoje em dia, que a gente não tem tantas guerras, entendeu? Se destacar facilmente. Por quê? Porque, como eu já disse nos meus últimos vídeos, a sociedade hoje carece de pessoas com um mínimo de poder pessoal. Ninguém tem poder pessoal hoje em dia, praticamente. 99% das pessoas não tem. E esse 1% que tem são as pessoas que dominam o mundo. Então, se você se tornar uma pessoa com poder pessoal, com disciplina, com magnetismo pessoal, você destaca facilmente. E não só se destacar, você lidera, você domina. Terceira vantagem: conquistar tudo o que você quiser. Por quê? Porque se você tem disciplina, você tem foco, você tem força mental, praticamente nada é impossível para você. Por que a maioria das pessoas não tem o que querem? Porque elas falam, eu vou fazer isso. E aí no dia seguinte, elas acham que é difícil demais. Aí elas fraquejam e desistem. Fraqueja e desiste. Aí você pode falar, mas parecia que não ia dar certo.
Pô, se você continuasse tentando todos os dias com uma força absurda em relação àquele objetivo e fizesse isso por anos, não é certeza que daria certo em algum momento? Em algum nível? Então, a maioria das pessoas acabam não tendo sucesso porque realmente não consegue ter esse tipo de mente, que é a mente espartana, que é o foco numa única coisa, que é o poder pessoal. Próxima vantagem, abusar dos recursos que os espartanos não tinham. Pô, os caras tinham uma realidade completamente menor do que a gente tem hoje. Hoje nós temos a internet, hoje nós temos uma série de vantagens. Comida praticamente ilimitada, emprego, praticamente todo mundo que quiser ter um emprego hoje em dia. A gente tem muitos recursos mesmo, que antigamente eles não tinham. Tecnologia, olha a tecnologia que a gente tem hoje. Olha a tecnologia que a gente tem hoje. E um dos motivos é a gente ter essa tecnologia que a gente tem hoje, de diminuir o nosso poder pessoal, porque acaba tendo muito conforto. Tendo muito conforto, você não está disposto a sofrer dor. E a evolução, o desenvolvimento está na dor. Não tem como você se desenvolver sem doer. Crescer dói. Então você pode abusar dos recursos que os espartanos não tinham. Por mais que o conforto que a gente tem hoje enfraqueça o nosso espírito, não corrompendo o seu espírito, você consegue conquistar coisas que os espartanos jamais conseguiriam. E a vantagem de ter uma mente espartana, como eu falei, é saber focar em uma única coisa e se tornar especialista em algo. O fato de você se tornar especialista faz você ganhar muito mais do que todo mundo. A grande vantagem hoje que a gente tem é o dinheiro em relação aos espartanos. Para eles, a forma de se medir o poder, muitas vezes, era por meio da força física, era por meio de quantos caras você matou numa batalha. Hoje, é por intermédio do dinheiro. Então, você ser especialista em algo que esteja alinhado com seus talentos, com seus dons, faz você ganhar muito dinheiro. E agora, como desenvolver a mente espartana? Da mesma forma, ou de uma forma adaptada da forma que os espartanos conseguiram esse tipo de mente, que é por meio do agogê. O que é o agogê? Era a escola espartana. Basicamente, se todos os homens espartanos valiam por milhares de outros homens de outras civilizações, de outras nações, é por causa do agogê, que era a escola onde eles iam aos 7 anos. Primeiramente, eles já eram retirados de suas famílias. Então não tinha aquele conforto de ter mamãe ali fazendo carinho, dando conforto, de ter o pai ali o tempo inteiro para o que precisar para te proteger. Não, aos 7 anos você tinha que se virar, ou seja, amadurecia muito mais rápido. Próximo passo. Tinha que sobreviver. Aprendia várias estratégias de sobrevivência e isso era colocado em prática. Jogando em lugares frios, jogando em lugares sem comida, jogando eles em lugares realmente que tinha que ter estratégias para sobreviver. E se não utilizasse, já era. Tinha outra coisa que eles tinham que fazer, que era apanhar sem demonstrar dor. Era um evento praticamente que tinha em Esparta, que chamava Diamasgostes, Diamastigoses. Olha que nome diferenciado. Em grego aqui é a cultura. Cultura para vocês aqui, moçada. Então, eles tinham que fortalecer tanto o seu espírito, mas tanto o seu espírito, que eles eram açoitados, que eles eram chicoteados e não demonstravam dor. Olha o nível de controle e de força mental. Imagina você levar uma chicotada e não demonstrar o mínimo de dor. Você precisa realmente silenciar totalmente sua mente, seus impulsos e seus instintos. Entrar num estado de presença tão grande, mas tão grande, que você possa dominar a fisiologia do seu corpo. Esses eram os espartanos. Não eram apenas caras que sabiam portar lanças ou escudos. Eles tinham esse nível de força mental. Apanhar, ser açoitado sem demonstrar o mínimo de dor. Outra coisa, aprendiam a lutar. Eu falo muito aqui sobre um homem que desenvolve o seu espírito de guerreiro, o seu strong spirit. Ele tem que saber lutar. Aprendiam estratégias militares, eram expostos ao frio
e aprendiam retórica. Por quê? Por mais que seja uma sociedade totalmente militar, a retórica era muito importante para que eles soubessem se comunicar, serem cidadãos que se destacassem na sociedade, que pudessem, por meio da sua retórica, saber persuadir outras pessoas, talvez também fazer tratados militares com outras nações. Então, essa é a grande vantagem do AGOG. E aí você pode estar se questionando: tá, eu já tenho mais de 7 anos e não tive minha independência dos meus pais, eu não tive que me proteger. Realmente, é muito difícil hoje você criar um AGOG com uma pessoa, uma criança de 7 anos. Feriria várias das leis que a gente tem hoje. Mas o que você pode fazer é uma adaptação para os dias de hoje. Não importa se você tem 20, se você tem 30 anos, se você tem 35 anos. O convite que eu te faço nesse momento é você se colocar em situações de crescimento, de evolução, ou seja, situações onde você vai estar em um estado de dor. E existem várias formas de você conseguir isso. Por quê? Porque a dor fortalece a sua mente, a dor fortalece o seu espírito. Dor nada mais é do que a fraqueza saindo do corpo. E para isso você precisa ser açoitado? Basicamente não tem essa necessidade. Mas fala a verdade, quando você... E aqui eu estou fazendo uma adaptação para os dias de hoje. Não entendam que eu estou querendo comparar você ser açoitado e ser chicoteado em algum canto com isso que eu vou falar agora. Mas é uma adaptação que a gente pode trazer para os dias de hoje. Quando você está em uma academia e você está levantando peso, chega um momento que seus músculos começam a doer muito, a ponto de você fraquejar e desistir. E aqui está a grande sacada. Nesse momento que a maioria das pessoas desistem, você vai além. Você vai além dos limites da sua dor. Porque quando você ultrapassa os limites da sua dor, o seu espírito nunca mais será o mesmo. Ele será fortalecido. Você passará a ter uma mente blindada, uma mente espartana. E o que eu noto é o seguinte: pessoas que não passaram por eventos, por se provar por meio da dor, qualquer coisinha que acontece no seu dia a dia é uma tempestade em um copo d'água. Ai, fulano gritou comigo, fulano me ofendeu, ele não concordou com a minha opinião, estou nervosinho. Isso é o que a maioria das pessoas é hoje em dia, fica chateadinho por uma série de coisas. Por quê? Porque essas pessoas não passaram por momentos onde eles tinham que se provar. E quando você não passa por esses momentos, os eventos do dia a dia representam uma dor gigantesca, uma dor fenomenal para essas pessoas, porque eles não estão acostumados, eles não criaram resistência, eles não criaram calos mentais para ter a mente blindada de um espartano. Então, um forte abraço a todos vocês e aqui fica um convite. Não precisa só ser na academia, mas você ter situações onde você se prova, seja numa corrida, seja numa caminhada muito longa, seja andando de bicicleta, seja, sei lá, fazendo qualquer coisa, lutando, você ultrapassar o limite de onde você pararia por causa da dor. Você aumentar o seu limite à dor. Isso vai influenciar completamente toda a sua vida. Quando, por exemplo, num dia, as pessoas comuns trabalham 8 horas por dia. Já uma pessoa que consegue ir além do limite da dor, ela consegue trabalhar 10, 12, 15, 16 horas por dia. Por quê? Porque quando ele estiver cansado, ele não vai parar, ele não vai desistir, ele vai ir além. Essa pessoa vai se destacar muito nessa sociedade de seres humanos fracos, moles que existem hoje. Um forte abraço a todos, sejam muito bem-vindos à Evolução Viril. Eu tenho um convite para fazer para vocês. Faça parte do nosso grupo de Telegram. A descrição está no link aqui abaixo. E mais um convite para vocês. Tem um PDF gratuito com estratégias de como seduzir mulheres, que também estará em um dos links da descrição, tendo bem definido ali o que é cada um. Então, forte abraço a todos.